Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um dia de reflexão, o podcast que não se vai burguesar, quer dizer, acho eu. Já tenho aqui comigo o José Pedro Silva, com uma luz, sei lá, está com uma pele ótima, e Helder Gomes igualmente com uma pele fantástica também. Como é que estão, meus queridos? Já se aburguesaram ou não? Bastante. Eu até tenho uma ring light, portanto isto já é mesmo é o último nível do abruzamento. Só falta uma make-up. Não sabes? E estás em teletrabalho, não é? Estou. Ora bem. Porque é a única Estamos. forma exato, e é a única forma neste momento de burguesares, segundo Susana Peralta, essa reputada economista. Não querendo ultrapassar-me a ti, seu diretor. Não, não, por amor de Deus, aqui há espaço para comentarmos e para ter ideias diferentes. Mas se calhar íamos para a nossa reunião de condomínio, até porque vamos ter que falar de António Costa e dessas coisas todas. Não sei se vamos a moedas ou a trocos, mas vamos ver. Ora bem, então na nossa reunião de condomínio, o que é que vocês preferem? Querem falar, lá está, citando o Helder, da reputada economista Susana Peralta, ou vamos à conferência de imprensa de António Costa, onde ficou revelado tal a apresentação de um plano de desconfinamento gradual para 11 de março? O que é que preferem? Hum? Então, se calhar, começamos pela intervenção do senhor Primeiro-Ministro, não é? Que acabou de falar, e, portanto isto ainda está assim fresquinho. Pois é, nós agora vivemos no momento. Está bem, pode ser. As pessoas Olhem, que nos ouvirem, ou que ouvirem este episódio daqui a um ano ou um ano e meio, vão adorar a atualidade deste momento. António Costa sim, acabou de falar. Também daqui a um ano e meio pode ter acabado de falar, de facto. e pode estar a dizer Ou as mesmas não? coisas que disse. Pá, só espero que não. Espero sinceramente que não, porque mais ano e meio de pandemia. Eu lembro-me perfeitamente, eu não sei, eu já não me recordo das nossas conversas aqui no início da pandemia, mas lembro-me de falar com amigos, opá, isso para 2021, estás para aí com coisas. E agora vamos fazer um ano, não é? Do primeiro caso, esta próxima semana. Segunda-feira. Se calhar é feriado, não temos que sair. Não. Ainda Oh, que, não sei se viram, entretanto, o vírus andava por aí já em fevereiro, portanto já fizemos um ano. Agora pá, oficialmente é só mesmo na segunda-feira. eu não sei o que é que vamos descobrir mais, não é? Nós, todos os dias é uma novidade. Mas essa questão do vírus estar em fevereiro, para já, podemos abordá-la bem, porque não é uma evidência científica, é uma suspeita científica, não é? Sendo que é uma suspeita com uma base bastante grande científica, na medida em que foi feita por cientistas. Mas há uma coisa que eu continuo na minha ignorância, e a ignorância às vezes é muito divertida, não é atrevida, é divertida. Porque se ouvirmos os especialistas, que também são da ONU e que estiveram na China e que dizem que muito antes de dezembro o vírus já circulava, eu continuo sem perceber como é que hoje em dia o vírus é tão rápido, tão imediato, e naquele tempo estava em outubro ou novembro na China em um ano, e nós com 4 voos, acho que já falámos aqui nisto, com 4 voos semanais entre Lisboa e a China, com escala técnica, mas diretos, e outras ligações, e como nós sabemos, a China tem uma grande atração por Portugal, a nível dos negócios e tudo. Eu adorava saber como é que durante aqueles 4 meses não chegou cá vírus nenhum, e de repente isto é esta brutalidade. Portanto, Mas já se começa, eu não acabei de ler o artigo do Expresso que falava de revisitar os primeiros tempos do vírus, mas já se começa a perceber os primeiros pacientes, portanto acho que traz a tua resposta brevemente. pois, e isso, se formos ao encontro também, ou ouvindo, aliás, aquilo que diziam muitos especialistas, também especialistas, que havia casos na altura, e muito antes, ou seja, em janeiro e tudo isso, de pneumonias complicadas que poderiam ser muito bem casos destes, não é? Do novo coronavírus, ficamos naquela certeza da completa incerteza. Mesmo ao nível de especialistas, lá está. Quanto mais os leigos, nós ficamos completamente. Porque, como vamos ouvindo vários especialistas, a confusão é total, mas também temos que respeitar a confusão, porque a partir do momento em que é uma coisa nova, enfim, não podemos saber, não é? Pegando um Não podemos bocadinho, criticar ninguém, não é? A pegando um vida é bocadinho como é. nessa ideia de confusão, Helder, se calhar analisar, queria perguntar-te sobre esta conferência de imprensa de António Costa. Já percebemos que há aqui muitos cuidados por parte do Governo e até do Presidente da República em relação a desconfinar. Por agora sabemos que vai haver um plano de desconfinamento gradual a 11 de março. Havia muita pressão social, havia cartas, especialmente das escolas, de como é que vamos fazer com as escolas, até porque os números
estão francamente melhores, portanto as pessoas começam realmente a querer retomar um pouco das suas vidas. Como é que tu interpretas que António Costa tenha finalmente dado uma pequena luz sobre este processo que muita gente estava ansiosa e que ele hoje deu uma espécie de, não sei se lhe posso chamar, bombom. Opa, Cá está, desculpa lá, até é que ele acaba por próprio. entrar aqui ele próprio, António Costa. Aliás, podemos É, perguntar. Deixa falar o Sr. exato. Primeiro-Ministro. Sim, exato. Pois, eu assisti de facto à conferência de imprensa, que devia ter sido na quinta-feira, como habitualmente, mas foi adiada para hoje, sexta-feira. De facto, eu acho que o governo devia ter apresentado pelo menos uma data para um plano, uma data para a saída, para a apresentação do plano de desconfinamento, eventualmente há mais tempo. Eu sei que as pressões são muitas e o José Luís Carneiro, o secretário adjunto, secretário-geral adjunto do PS, disse esta semana, após a audiência com o Presidente da República, que não podemos ter a tentação de ceder a pressões nem a precipitações, temos de evitar que as pressões, portanto referindo-se às pressões da oposição e também da sociedade civil como um todo, não podemos, temos de evitar que conduzam a precipitações. Eu até percebo isso, percebo esse argumento, mas já era por demais necessária pelo menos uma data. E esta data de 11 de março pelo menos deixa-nos a pensar que, ok, portanto, aquela é a meta, o que significa, não significa que de dia 11 de março, não significa de todo que dia 11 de março começa o desconfinamento, sabemos é que nessa data será apresentado o plano de desconfinamento. Quando é que entrará em vigor e quando é que o país começará a desconfinar, já sabemos, porque António Costa disse isto, confirmou isso, que será pelas escolas, será a primeira etapa, mas eu vi, acima de tudo, da parte do chefe do governo, um interesse enorme. Eu gosto sempre quando os políticos vão a reboque das grandes parangonas da comunicação social, e ontem ficou claro que havia ali um frisson, uma guerra de palácios entre Belém e São Bento, e António Costa fez questão de dizer que tudo isto institucionalmente haverá sempre um respeito institucional pelo Presidente da República e, portanto, nesta comunicação ao país, nesta conferência de imprensa, após a comunicação do país ao país do Presidente da República na véspera, ele fez questão de dizer, atenção, que está tudo coordenado e com certeza que nós respeitamos a instituição, essa instituição que é o Presidente da República, sendo que isto é por demais evidente que assim tenha de ser. É Mas uma lapa António Costa aliçada. mas à lá costada, porque o António Costa nem precisava dizer isto, ele tem de fazê-lo, ele tem de respeitar, o órgão executivo tem de respeitar o órgão exatamente, executivo tem de, obviamente, respeitar os outros órgãos e, por meio de razão, o Presidente da República. Agora, acho que sim, acho que é importante, as pessoas eu acho que as pessoas não só estão fartas por causa daquilo que se chama fadiga pandémica, como estão fartas de ouvir a expressão fadiga pandémica. Portanto, nós temos de, quase como a deputada do Partido Ecologista Os Verdes, não partilhando necessariamente da posição dela, mas ela ontem dizia, no debate no Parlamento, Mariana Silva, dizia qualquer coisa como nós temos é de nos concentrar em não vir sempre debater um novo estado de emergência. Temos de perder essa mania quase de trazermos aqui para o plenário a discussão de um novo estado de emergência, da renovação ou não do estado de emergência. As pessoas precisam de facto disso, do horizonte, o que não significa, e esse também foi um alerta, que para lá da variante de Manaus, da variante britânica, da variante da África do Sul, não existe, entretanto, uma outra variante que baralha as contas da vacinação e também dos calendários de desconfinamento. Zé Pedro, em relação a essas novas variantes, antigas variantes, pós-variantes, extra-variantes e todo também o processo de vacinação, finalmente conseguimos espremer aqui um plano. Tu és daqueles que achas que devemos estar a discutir o plano de desconfinamento
ou é um bocadinho cedo, já que tivemos a experiência, de repente fomos os melhores do mundo, depois fomos os piores do mundo, e há 2 semanas o país ia todo ao ar, a nível da saúde, agora já estamos todos bem. O que é que tu recomendas ao governo, se pudesses recomendar alguma coisa? Eu dá-me um bocado a sensação que não há assim um extraordinário respeito pela natural ansiedade. Uhum. É isso que me parece, ou seja, e acho que o facto de o anúncio agora ser de um anúncio, a 11 de março, é prova de que manda mais a política, ou seja, como se está a insistir num pedido de plano, então espera lá que ainda vai demorar mais, para não se dar razão a ninguém. Na verdade, eu acho que ficaria muito melhor que tivéssemos já uma perspectiva, não é? Ainda que, e António Costa e o Presidente da República, nenhum deles precisava dizer que a qualquer momento pode mudar. Aparece a variante de Alstrel e então temos que voltar todos para casa. Não há dúvida nenhuma que isso é sempre uma possibilidade. Portanto, mesmo a 11 de março, é lógico que tudo o que eles anunciarem no dia 11 de março, até no dia 12 pode mudar. Portanto, ninguém está à espera do documento final. E por isso, um governo devia com certeza ter já um plano e que podia já anunciá-lo. Temos uma perspectiva de que o comércio local com menos de até 200 metros quadrados possa abrir na segunda quinzena, é a nossa perspectiva. Temos a perspectiva, isto dava alguma tranquilidade, as pessoas podiam começar a fazer os seus planos, sempre presente, volto a dizer, não é preciso dizer que as coisas podem mudar, acho que já toda a gente percebeu isso. Já toda a gente percebeu isso e já toda a gente percebeu outra coisa que continua nos discursos e que é mesmo muito irritante, que é quando eles dizem não, ninguém quer desconfinar tanto como nós governo, não é? Acham mesmo que as pessoas estão preocupadas com o que pensam António Costa e o Marcelo Rebelo de Sousa? É que não estão minimamente. Quer Com a dizer, diferença muito, muito importante de que António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa, salvo pontuadíssimas exceções, nunca desconfinaram. Portanto, tu não os vês fechados e a fazer apenas passeios higiênicos e a passear apenas o pois, cão. sim, essa é Pronto, outra. não é a Sim, mesma coisa, apesar de sim. tudo. Pronto, exato. Não sabem o que é a fadiga pandémica. Mas metem sempre isto no discurso. Ainda há pouco António Costa voltava com isso. Ninguém quer tanto como eu. Mas é perder tempo. É mesmo um discurso completamente vago, esvaziado. E isso é muito irritante. Lá está, como as pessoas estão com a fadiga, levam com isto e ainda ficam mais enervadas. E por isso o que eu acho que é aqui altamente criticável é isto. É o facto de não estarem já a dar perspectivas e horizontes. Dão 11 de março como uma indicação do que virá para a frente. E com certeza que, como o desconfinamento, o plano, não poderá ser muito longe de dia 11 de março, não é? Portanto, imaginamos que possa iniciar-se na segunda quinzena de março, não é? Poderá começar, não sei qual é que será o dia em que é a segunda-feira, mas poderá haver ali um último fim de semana de confinamento e depois as coisas começam a abrir E depois é o gradualmente. pagode. Exato, mas repara, vão com certeza dar 3 ou 4 dias às pessoas para se prepararem. Como eu digo, às pessoas, é aos comerciantes, enfim, é toda a gente que poderá recuperar a sua atividade com As o pessoas a desconfinamento. fazerem todas à porta de casa assim. Já está tudo, Oi! já foi tudo para a porta. Aliás, já foi tudo para a porta de casa quando saiu um plano de confinamento falso, não é? Uma pessoa viu Sim. aquilo e disse, é agora, vou já. E depois E depois de repente, volta tudo para o depois sofá. tiveram uma desilusão. Mas eu acho que é isto, bem. Eu acho que no dia 11 de março, com certeza, que não vão anunciar apenas na segunda quinzena de abril. E, portanto, nem sequer deixam planear, deixam a incerteza no ar, deixam a ansiedade. E a minha pergunta é, porquê? É que não há justificação para isto. Se me dissessem, não, olha, repara, se ele dissesse que porventura o comércio de rua podia abrir no dia 15, as pessoas iam já a correr a abrir. Não, isto é um disparate. Isto não acontece, não vai acontecer. Portanto, não há respeito, acho eu. Há mais aquela coisa da política, sempre, não é? O líder do CDS começou a dizer que era uma vergonha não haver plano de confinamento, então agora espera assim mais um bocadinho. Agora não estou mesmo. E nisto temos um povo que está sem saber da vida. Enfim, portanto, acho que é mais do mesmo, discurso atrás de discursos, discurso atrás Vou de discursos. É o só. Presidente da República, deixa-me acabar. O Presidente da República, Pensei que tinhas acabado com João, essa intuação. Tens que afinar a intuação de eu, finalidade, então. eu já afino a intuação.
o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, de 15 em 15 dias um decreto de emergência, já sei que é lei, mas as leis podem ser alteradas, por isso é que existe um Parlamento e por isso é que existe 230 deputados. Eu com certeza que já tinha feito uma exceção à questão da gestão, enfim, de toda a legislação para o confinamento, para não se ter que estar de 15 em 15 dias a aprovar uma coisa no Parlamento, um decreto pesadíssimo, a coisa precisava de ser mais ágil, penso eu. E, portanto, o que nós ouvimos só é discurso e mais discurso e mais discurso, e ninguém quer tanto desconfinar como eu, diz um e diz o outro, e não há nada de concreto. E isso aumenta ainda mais a fadiga pandémica. Depois não venham dizer, pois, eu compreendo a fadiga pandémica. Tu és responsável por metade dela, amigo. Esta que é a questão. As pessoas podiam estar muito mais tranquilas por terem um horizonte, e tu não dás. Dizes que dás no dia 11. Não sei, acho que não é bonito. Não está bem feito. Olha, em relação à ansiedade, eu queria então puxar o tal tema da reputada economista Susana Peralta, que é também professora na Nova SPE e tem estado bastante na berra, quer seja nas redes sociais e em comentário também político. Ela deu uma entrevista ao I e Ao inevitável. Atenção. ao INVI, pois é, olha, é isso mesmo. Ao jornal que tem um I no nome, pronto, a começar. E a capa, portanto, fizeram capa com a economista, e uma das citações é a seguinte: é preciso, como é que era? Não, tá aqui. A crise devia ser paga por toda a burguesia do teletrabalho. Acontece que, por vezes, nós já sabemos como é que é a espuma dos dias e comenta-se só a capa. Mas abrindo a entrevista, de facto, a senhora disse mesmo isto. Portanto, as pessoas ao longo do dia vieram, mas é preciso contexto, é preciso contexto. Se fosse, por exemplo, o José Gomes Ferreira, também da área da economia, a dizer isto, já não era preciso contexto. Portanto, acho que aqui é preciso, pelo menos da minha parte, clarificar um bocadinho isto. Mas, Hélder, tendo em conta que Susana Peralta defende isto, veio para as redes sociais defender isto mais do que uma vez e desdobrou-se em desculpas, em discussões, portanto, é mesmo esta frase. Podemos tentar perceber ou não o que é que ela quereria dizer com isto. Tu conseguiste perceber ou ficaste só, pá, isto a sério? Ou se te sentiste atingido como bom burguês? Eu concordo em absoluto com aquilo que a reputada economista Susana Peralta disse. Portanto, não tenho nada a acrescentar. Já está? Estou a Mas tens que brincar, claro. explicar. Estou a brincar, não Fogo. concordo nada. Não concordo nada e começo por não concordar quando tu entras na notícia e a citação é: podia-se lançar um imposto extraordinário a quem não perdeu rendimentos. Esta afirmação tem dois problemas. O primeiro de base é: podia-se lançar. Não, está errado, é podia lançar-se. Começa algo por aí. Aí pode ter sido um erro de tradução, vá. Vamos dar o Não, benefício. isso é desculpa do Cisa Vieira quando fala com o New York Times. Sim. Aqui não houve qualquer erro, aqui é um erro de linguagem bastante comum, mas pronto, eu gostaria de dizer a esta professora universitária, com quem já falei algumas vezes, Também eu. e pronto, e tem uma impressão média dela. Portanto, primeiro é isso, primeiro podia lançar-se. Quanto ao imposto extraordinário a quem não perdeu rendimentos, epá, eu não sei o que é que isto é, eu confesso que não sei o que é que isto é, a não ser replicar aquilo que é o discurso do grande capital, o discurso daqueles que tudo podem e face, ou por oposição àqueles que nada podem e tudo perdem. Eu até concordando na essência e na prática com esse discurso, acho que não me parece sensato vir para um jornal, sendo ela economista, não me parece assim a coisa mais brilhante, para já não me parece a coisa mais brilhante nem inovadora do mundo dizer que é necessário criar um imposto extraordinário a quem não perdeu rendimentos. Por exemplo, quem não perdeu rendimentos podem não ser os grandes tubarões do grande capital. Nós os três, desde que começou a pandemia, podemos não ter perdido rendimentos. Olha, não Podemos ter perdi. estabilizado. Até aumentei. Ligeiramente, eventualmente. Ou seja, nunca estamos aqui a falar de grandes fortunas. Eu gostava que sim, eu gostava que, no teu caso, com a pandemia tivesse enriquecido.
não por causa da pandemia ou porque te aproveitaste do facto de existir uma pandemia, mas porque, olha, felizmente o último ano foi melhor em termos de, de liquidez. Portanto, esta conversa portanto, tu já tens uma brutal carga fiscal sobre ti. E eu até concordo, porque acho que as pessoas devem, de facto, pagar impostos, devem pagar as suas obrigações ao Estado para o bem comum. Mas dizer isto taxativamente, que as pessoas que não perderam rendimentos deve ser-lhes aplicado um imposto extraordinário, eu não acho sinceramente que seja o caminho para uma economia pujante, sabes? Para uma economia que precisa de recuperar urgentemente, e a economia, e isto as pessoas esquecem muito isto, porque, enfim, andam distraídas com outras coisas, mas a economia, como sabemos, é também o que leva pão à boca das pessoas. E com isto eu não quero dizer que me transformei ou que já tenho aqui a ficha de inscrição para a Iniciativa Liberal. Tu tens qualquer economista a dizer isto, seja de direita, seja de esquerda. Nesta fase, não é de todo a melhor solução criar um imposto adicional. Congelou. E agora congelou mais. Diz. Já descongelou, já descongelou. Estava congelado, desculpa. Foi uns segundos. Isto vai ser ótimo, porque depois quando aquilo ficar tudo coladinho, vai aparecer exatamente o contrário do que eu estou a dizer, porque colou na parte errada. Mas enfim, a ligação... Mas estavas a dizer do imposto adicional? Pois, eu acho que qualquer economista, seja mais virado à direita, seja mais virado à esquerda, terá, creio eu, esta concepção de que a economia está num caco. As famílias estão num caco. As empresas, pequenas, médias, sobretudo, micro, ou já faliram, ou estão em vias de, e portanto é preciso fazer muita coisa para que elas não acabem por falir. Portanto, estar a criar um imposto adicional, se ela me tivesse dito, ou se ela tivesse dito ao jornal, inevitável, que tem aqui uma ideia que é muito conotada com os economistas de esquerda, que é taxar as grandes fortunas, imposto extraordinário para o último ano nas grandes fortunas. Eu sinceramente não iria necessariamente concordar com essa sugestão, mas compreenderia melhor. Agora, dizer com esta amplitude de público-alvo, não é? Quem não perdeu rendimentos, eu acho que Hélder Gomes, José Pedro Silva e José Paiva, e também o nosso vasto auditório, serão poucos aqueles que não tendo perdido rendimentos no último ano, têm flexibilidade para pagar um imposto extra. Deixa-me só acrescentar aqui umas coisas antes de passar a palavra para o Zé Pedro. Primeiro dizer, podemos até comentar esta ideia, porque a reputada economista também no Twitter disse isto, que o teletrabalho é um privilégio de uma minoria que mantém o rendimento e protege a saúde, blá blá blá. Não percebo o que tem de desconto que a tal minoria divida à conta. Esta é a primeira ideia que depois, Zé Pedro, se quiseres podes pegar. A segunda é uma coisa que eu me venho a perceber, a pandemia e antes da pandemia, felizmente deu palco a outras vozes sem ser políticos. O que eu vejo aqui, até às vezes cientistas e neste caso economistas, é que também se transformaram um pouco políticos. Portanto, de vez em quando no espaço mediático temos um tipo de discurso que é um pouco igual. De repente uma área que é bastante técnica como a economia e que muitos de nós se calhar não percebem tanto e portanto seguem estas pessoas e querem ficar esclarecidos, eu o que entendo aqui é que isto tem um viés ideológico, político. E depois, para finalizar, este argumento de a burguesia, este tipo de discurso, faz-me lembrar uma coisa que vinha a ser partilhada nas redes sociais, por aqueles grupos pela verdade e por outro tipo de movimentos, de que, quer dizer, e até pelo Chega e outros grupos, de que estão os portugueses, de bem a trabalhar, mas deu muita gente a pandemia para ficarem em casa e receber o salário. Portanto, de repente temos aqui uma miscelânea de ideias que me parece não contribuir muito para o debate. Mas José Pedro Silva, quero muito saber se concordas com esta senhora, deduzo certamente que sim. Claro.
Sabes, eu não me preocupa tanto a senhora, a Susana Peralta, acho que ela tem direito à sua opinião, enfim, ao longo do dia já foi, enfim, percebendo o que tinha dito e então foi tentando mudar um bocadinho ali o bico ao prego, virar o bico ao prego, mas não me preocupa tanto Susana Peralta. Preocupa-me que isto é uma maneira de pensar, é um princípio muito frequente. E até muitos daqueles que neste momento estão a criticá-la porque sentiram na pele, se calhar se a proposta não fosse diretamente para eles, porque lá está, né, concordo, mas da minha quinta não é? Se calhar já estariam de acordo. Se fosse, lá está, aquela ideia das fortunas, tudo isso. E aqui a minha questão é o princípio, ou seja, é estarmos sempre a passar para as pessoas, para o contribuinte, quando já temos impostos progressivos, portanto, quem ganha mais paga mais, isto é elementar. E estamos sempre a passar para as pessoas a tal fatura. E quando vemos ao mesmo tempo que havia tantas outras soluções antes disso, porque esta ideia, este princípio, isto que eu critico, é música para os ouvidos de governantes, vá lá, medíocres. É música. Porque a própria sociedade aceita dar logo a paulada no contribuinte. Fala-se nisso já. Olha, então que eles estão em casa, não perderam rendimentos, dá-lhe. Não cortes noutras coisas. Não, dá-lhes lá. E eles, ora sim senhora, bem lembrado. Toma lá aqui mais 5%. É com coreografia, não é? Dá-lhe. Foi isso, não foi? Foi. E é, como eu digo, por isso é que eu estava a dançar, lá está, porque isto é música. Eles ouvem e dizem, olha aqui a sociedade a dizer-me para eu aumentar os impostos, uns Mas é um criticam. fado, é um chá-chá-chá, não consigo interpretar a tua, não consigo, como estás de preto. Se não consegues, temos pena. Este é o princípio. Isto é condenável, seja a Susana Peralta, seja outra pessoa qualquer, porque nós não saímos disto. Nós temos crise atrás de crises. É porque não é a primeira. Tivemos uma crise no setor bancário, que já vai em 14 mil milhões de euros. Quem é que pegou? O burguês do teletrabalho e do trabalho, e foi o burguês, o que pegou tudo. Foi tudo. Toma lá, paga. Toma lá. E há sempre isto. Em qualquer crise. Agora é pandemia, mas podia ser outra coisa qualquer. E isto, de facto, tem que ser combatido, mas não é só dizendo, discutir, não sei. Não, isto tem que ser, de facto, tem que se mudar esta maneira de pensar, esta mentalidade. Porque se nós tivéssemos uma crise já com 5, 6 anos, se tivéssemos depenado o Estado todo e que não temos mais nada a fazer, eu sou capaz de concordar, não é? Quem ainda tem é a miséria total, quem ainda tem um bocadinho, olha lá cá. Mas não é esse o caso. Nós assistimos agora a esta discussão. Eu confesso que, como não tenho a informação toda ainda, estou a ler sobre o assunto, mas não consigo dar certezas, mas temos aqui a suspeita muito forte de que a EDP se conseguiu livrar de 100 milhões de euros de imposto de selo no negócio. Mas temos a tua equipa de investigadores? Como estás a falar no plural, não temos nós. agora dito assim. É majestático. Temos nós das notícias que ouvimos. O administrador da empresa já veio dizer que em todo o mundo é feito desta forma e que não poderia ter sido outra a estratégia, sob pena de perder-se a atividade e não podia parar a atividade. Eu admito que não consigo perceber como é que numa transmissão destas, para não se perder a atividade, tinha que ser feita esta giga-joga com cisão e fusão. Bem, não consigo perceber, mas ok, mas dou de barato que terá que ser a autoridade tributária a chamá-los, a explicarem aquilo tudo. Mas percebemos que poderá ter existido aqui uma engenharia financeira para se livrar de 100 milhões de euros. Temos os outros gastos todos, temos processos de corrupção que ainda não andam para a frente nem para trás, isto é uma loucura. E, portanto, nesta situação que nós assistimos, vem agora a bazuca, estamos nesta altura do campeonato e ainda não se sabe para onde é que vai a bazuca. A malta da cultura está à rasca. O governo espanhol anunciou que do plano de resiliência iam 200 milhões de euros diretamente para o orçamento da cultura. Que no caso deles é 1.000 e tal milhões de euros. Estava a ver que era para o português, que iam dar-nos. Não, ainda não. Mas também, olha que nós não somos propriamente agradecidos quando nos vêm dar. Mas, depende do que vierem dar. Pronto, se for uma paulada, aí aceitamos bem que nós somos bem para isso. Mas, para se ver, a Espanha já avançou nesse sentido. Nós ainda estamos aqui, agora foi aberta a discussão pública. Digam lá as vossas ideias para o plano de resiliência. Portanto, nós quando assistimos a isto, o plano de resiliência ainda está em consulta pública, tem que estar em março fechado em Bruxelas. A EDP safa-se 100 milhões de euros de imposto de selo.
corrupção, os processos, enfim, vai prescrever. De resto, os negócios, ajustes diretos por todo lado, à conta de uma pandemia, há ajustes diretos por todo lado. Graças a uma pandemia teve-se fazer tudo de dois para... Já havia muitos ajustes diretos antes da pandemia, agora é tudo. E portanto nós imaginamos o que é que aí se passa. E assistindo a isto, aparecem uns e dizem, espera lá, há aqui pessoas que não têm o privilégio de estar em casa a trabalhar, olha os que estão que paguem. Porra, pá. E é isto que não podemos aceitar. Não podemos aceitar. Estão todos lá nos palácios. Acabou a monarquia, mas se repararem, a monarquia acabou, mas estão todos dentro de palácios. Secretarias de Estado, ministérios, é tudo palácios. Vendam-nos. Vendam os palácios. Não sabemos se a reputada economista não está também ela num palácio. Ora bem. Ou em teletrabalho. Não, ela reconheceu que fazia parte da burguesia depois. Realizam 600, 700 milhões de euros com venda de património, depois lá vem toda a gente dizer, não podemos vender, não podemos lapidar. Não sei quantos governos na Europa que estão em escritórios muito mais eficientes, vários ministérios estão no mesmo edifício, a coisa é muito mais eficiente. Portanto, nós aqui temos esta tradição, qualquer gajo, qualquer lana caprina do governo trabalha num palacete enorme com 20 assessores e, portanto, este Estado enorme, este Estado que não respeita o dinheiro dos contribuintes, havia muito a fazer antes de buscar mais dinheiro às pessoas. A sociedade está-se a ajustar em imensas coisas. Ainda há pouco eu estava a ver uma nova associação em que as pessoas, os excessos em casa, mas bem cozinhado, tudo isso, que podem dar, uma espécie de refood, mas neste caso de coisas confeccionadas em casa que vão dar. Mas as pessoas estão a ajudar e querem ajudar. Não venha ninguém dar a mão ao governo para pôr mais impostos. E agora termino com mais uma coisa, que quem tem essa maneira de pensar esquece de uma coisa. Quando isto abrir, tem que haver pessoas com dinheiro, e é bom que haja, para irem gastar. Quando o cabeleireiro abrir, quando o restaurante abrir, quando a livraria abrir, é bom que as pessoas, é bom que exista uma parte da população que não sofreu tanto como outra. Infelizmente alguém tinha que sofrer e os outros têm que estourar o dinheiro todo. Quando reabrir o turismo, e nós não nos podemos esquecer que muitos destinos caros vão ficar baratos em 2021 e 2022. Porque está tudo em crise. E quando esses destinos de luxo e muito populares tiverem ao preço do Algarve, não vêm para o Algarve. E não vêm para Lisboa. Portanto, nós podemos ter uma quebra gigante e permanente no turismo. Já se diz que no setor do turismo de negócios haverá sempre, porque a partir de agora haverá sempre muito mais Zooms e tudo isso, e portanto aquelas reuniões que eram feitas localmente vão deixar de ser feitas, as empresas poupam nisso. Portanto, esse foi à vida. Mas também não era propriamente o nosso ouro. Agora, vamos ter esse problema. E é bom que os portugueses que conseguiram manter os rendimentos ou até subir, cheguem lá aos restaurantes, cheguem lá aos hotéis e estourem a massa toda. Isto é fundamental. Vem esta senhora e diz, não, tu anda cá, dá cá o dinheiro para o Estado, para depois distribuir. Portanto, quando isto reabrir, quem é que vai gastar dinheiro? E, portanto, mas como digo, não é a Susana Peralta. É esta maneira de pensar. E esta maneira de pensar coloca-nos historicamente na cauda da Europa. Somos um país pobre e mais pobre e não saímos da cepa torta. Olha, é uma maneira de pensar que fica aqui conosco. Nós vamos aproveitar para fechar a nossa reunião porque o Hélder Gomes queria falar de questões monetárias, mas na pisada, não é? Isso. É isso mesmo. Esses Então, trocos. olha, vamos lá espreitar a carteira de certos candidatos na nossa pisadeira vermelha. Muy bien, entonces, Hélder Gomes, devolvo-te a palavra porque queres falar no primeiro candidato autárquico que na sua apresentação não diz uma palavra. Portanto, há aqui uma inovação por parte do PSD que, pelo que se foi percebendo, houve aqui alguma pressão para apresentar o nome. Entretanto, esta semana também ficámos a saber que há também Fernando Negrão, não é? Para Setúbal. E, portanto, Carlos Moedas em Lisboa, Hélder Gomes, vais já dar uma pisada num candidato que ainda nem sequer foi capaz de dizer ao que vem? A verdade é que não vou dar pisada no candidato que não foi ainda capaz de dizer ao que vem, mas E já gostas do sabe, candidato já agora? mas já lá vou, mas já sabe ao que vai, e vai ser o candidato do PSD à Câmara de Lisboa. Se eu gosto do candidato, sim, não tem nada contra Carlos Moedas, acho que ficou célebre aquela expressão de põe Moedas a funcionar, não sei se se lembram. Quem foi? Sim. Não foi o Salgado.
Não foi o próprio Ricardo Salgado. Eu isso eu já não sei, exatamente. É isso, mas é eu, isso, não, é isso, é mas isso. eu lembro-me dessa frase, sim. Foi. E o coitadinho, e o desgraçado do Carlos Moedas, enfim, olha, como tudo, qualquer pessoa apanhada em escutas pode até falar de nós de forma positiva ou negativa, e depois nós ficamos para o futuro sempre conotados com certas expressões que outras pessoas disseram a nosso respeito. Mas não vou dar pisada nenhuma em Carlos Moedas, não tem nada contra ele, acho que ele tem feito um trabalho bom. Temo é que seja um candidato apagado face ao rival, que é Fernando Medina, e como morador de Lisboa, enfim, lá está, gostava que Fernando Medina não fosse reeleito, já agora, não é? Sim. Era importante, não era? Sim, estou a concordar. Pois eu sei, era importante, e portanto era importante que o Rui Rio, nós falámos disto, julgo, na semana passada, apesar das suas inimizades que ele tem e que faz questão de cultivar, acho que devia de facto ter apresentado um grande nome. E eu não quero tirar mérito a Carlos Moedas, acho simplesmente que o PSD e a Câmara de Lisboa precisava ter um candidato capaz de facto de mais popular. desafiar Fernando Medina, até numa solução eventual de coligação, e isso é provavelmente aquilo que estará a ser estudado. Sim, Agora, até porque a Iniciativa Liberal pode ganhar bastante força em Lisboa, não é? Já estava, portanto, isso pode acontecer. era justamente à Iniciativa Liberal que eu queria chegar. A minha pisada não é em Carlos Moedas, é sim em João Coutinho de Figueiredo. Não é por uma razão particular, ou seja, eu acho que já dei algumas bicadas no partido e no próprio homem. Eu não tenho assim nada de extraordinariamente contra a figura, até acho uma figura simpática, mas a mim achei muita graça a forma como ele se abarbatou ao Carlos Moedas, quando, se bem se recordam, há um par de semanas, quando o Adolfo Mesquita Nunes se abalançou para destornar o Chicão, também o Coutinho de Figueiredo veio falar do Adolfo como alguém que já é mais próximo da Iniciativa Liberal do que propriamente do CDS. E o ex-presidente da IL também, não é? A puxar Adolfo para a iniciativa. Exatamente. É disso que eu estou a falar, precisamente. Portanto, nós temos aqui alguém que se estreou nas últimas eleições como deputado, que tudo indica que nas próximas legislativas haverá de crescer em termos de representação parlamentar, mas que é tipo uma espécie de olheiro vai tentar captar talentos. É aquela conversa do headhunting, que é uma expressão que certamente ele, como liberal, gostará bastante. E ele diz uma coisa curiosa que estou aqui a ler no Expresso, que é: Carlos Moedas tem uma costela liberal. Falta saber se pretende incluí-la no projeto para Lisboa. Esta citação para já é muito um bocado, sim, macabra até. É, porque dá assim parece um monstro do Frankenstein, não é? Estamos aqui a fazer um Tira a candidato. costela, ainda sai Passos Coelho. Exato. Pois, cuidado com isso, que Passos Coelho afinal ainda não vai regressar. Mas esta questão, eu gosto muito da formulação, gosto genuinamente da formulação que ele usou, porque parece que estamos ali a tentar, ok, portanto, o Moedas traz-nos aqui esta costela liberal, eventualmente outra pessoa de que nós gostemos, que poderá ser candidato a uma variação, por exemplo, terá um rim, sei lá, comunista. O Pâncreas poderá ser social-democrata e por aí fora. E parece que o Coutinho de Figueiredo está aqui a criar um monstro. Sendo que eu acho sinceramente que o grande monstro é ele próprio. Ou seja, ele é um tipo que eu sei que é do agrado do Zé Pedro Silva, e o próprio projeto, a Iniciativa Liberal, é do agrado de Zé Pedro Silva. E o próprio Zé Pedro Silva também é do agrado de Zé Pedro Silva. Espero que sim, espero que haja alguma autossatisfação no meio disso tudo, porque, como dizia o Woody Allen, que se calhar não se pode citar agora,
Mas como dizia o Woody Allen, nós nunca devemos menosprezar a masturbação, porque trata-se de fazer amor connosco próprios, e isso nunca deve ser desvalorizado. Eu concordo em absoluto. E eventualmente para acusações de natureza e de cariz sexual, eventualmente se ele tivesse ficado por essa autossatisfação, não estaria a contas com essa má fama. Para onde nós estamos a ir, mas tu É. estavas a dizer que o Contri era um monstro, queria perceber. Não, eu não sei se ele é o próprio Frankenstein, porque está a tentar criar um monstro com estas peças a retalho quase para construir o monstro, se é o próprio... Lá está, o Frankenstein era o mestre que criava o monstro. Eu estou aqui um bocado indeciso em saber se Coutinho de Figueiredo é o Frankenstein ou se é a sua criação. Eventualmente o verdadeiro Frankenstein será um neoliberal qualquer, keynesiano. Se calhar é o Keynes. Eu sei que o Zé Pedro... Ele é que é o monstro. Eu sei que o Zé Pedro quer responder, só relembrar também que Marilyn Manson supostamente tirou a costela para fazer Isso é falso. não sei se é. É falso, é. Como é que é falso? Também falso. diziam que era falso, que ele não... E depois... Não, acho que isso é um mito. Mas vai ver. Mas vai ver. Só se perguntar ao senhor. Não, eu posso mesmo? perguntar. Eu de repente fiquei com a conexão É mesmo? instável. Pá. Não é mentira. É mentira. Não, é mesmo mentira. É mesmo mentira. Pronto. Uma vez perguntaram numa entrevista televisiva se isso era verdade ou não. E ele, com o seu daquela forma e tal, disse muito simplesmente. Achava, porque a grande conversa é que ele tinha tirado a costela para conseguir fazer o autoflácio, não é? Vocês já devem ter dito isso, mas eu como fiquei assim... É isso. Pronto. E ele disse, mas acha que se eu não tivesse uma costela e conseguisse chegar com a boca ao meu pênis, estaria aqui a dar esta entrevista? Estaria em casa, a satisfazer-me. Foi precisamente por isso que eu relembrei para termos este momento. Obrigado, Belder. Então, Zé Pedro, estás aí, está-te a sair fumo, diz lá então, deduzo que queres responder esta pisada. Não, eu não quero responder à pisada. Não, então dá a tua. Não, eu só dizer que eu acho de facto que Carlos Moedas, independentemente do projeto que ele agora apresentar para Lisboa, isso vai ser muito importante, porque Lisboa está mesmo a precisar de que alguém apresente um projeto bom. Não, projeto. Um projeto, sim. Um projeto. Que não seja... Para uma cidade, que não seja encher aquilo de bicicletas, nada contra, mas... Que não seja destruir completamente a cidade com ideias completamente malucas. A cidade, os transportes, tudo. E que mais dia menos dia terão que ser refeitos, portanto é um custo a dobrar. Mas eu acho que Carlos Moedas tem uma coisa a seu favor, que é a minha opinião, é um dos políticos, enfim, das personalidades que estão na política, que podia não estar. Ou seja, eu acho que Carlos Moedas está com certeza a perder muito dinheiro por andar nestas vidas e, sobretudo, se fosse eleito para a Câmara de Lisboa. Porque era um homem que estaria com certeza noutras andanças e muito mais altas. Portanto, e estava aqui, na administração da Gulbenkian e tudo, portanto... Sim, mas eu até falo das primeiras vezes, quando começou a entrar na política, há uns anos, deve ter tido ali uma perda de rendimento gigante. E estas pessoas que fazem esta escolha, e eu digo isto porque a maioria nós sabemos que se não estivessem na política estavam feitos ao bife, não é? E, portanto, estas pessoas, eu nunca sei muito bem porque é que elas estão na política, pode ser por vaidade, acontece em muitos casos, mas também pode ser pelo espírito de missão e de serviço público, também acontece. E, portanto, eu acho que Carlos Moedas não ter desistido disto, não se ter fartado, que como sabemos acontece com muito boa gente, até fazem uma experiência, mas passado 1 ou 2 anos vão à vida deles e nunca mais voltam, quando muito ficam a comentar. Moedas ainda se aguenta e, portanto, eu acho que ele tem, independentemente do projeto que venha a apresentar, acho que tem valor pessoas como ele continuarem na política, que nós sabemos que não é propriamente um ambiente simpático e agradável. Olha, é a célebre história da boa moeda e da má moeda. Aqui é completamente um exemplo acabado. Agora a minha pisada, muito rapidamente. Eu já falei sobre... são duas, mas já falei delas aqui hoje, porque acabou por vir à baila, mas a primeira é, de facto, no Estado, no Governo e nas finanças, porque nós sabemos, volta à história da EDP, a partir do momento em que o CEO disse, quando foi questionado sobre se tinham ou não liquidado aquele valor de imposto de selo, não respondeu, portanto, obviamente que se tivesse liquidado, estaria a dizer já, não discutam mais, porque nós pagámos isso.
Mas aqui a questão é muito simples, se o comentário da EDP sobre o assunto é que tinha que ser feito daquela forma, ou seja, não foi nada para fechar os impostos, portanto tinha que ser feito daquela forma por razões operacionais, então tinham liquidado o imposto que teriam que ter liquidado numa situação normal, se não fosse preciso aquela giga-joga em termos técnicos e operacionais daquela transação. A minha pisada não é na EDP, a EDP faz a sua vida. É uma empresa privada, tem os seus acionistas e todas as empresas, as nossas também, fazem pela vida. Aqui o que eu acho engraçado é que o Estado, que persegue o pequeno contribuinte, nós, tanto a nível singular como coletivo, se tivermos empresas, se pisamos um bocadinho, se pulamos um bocadinho a cerca, estamos em maus lençóis, estamos fritos. A autoridade tributária não é para brincadeiras. É um inferno se fazemos asneira. E depois, nestes casos, quando a EDP praticamente tem a assessoria do Estado para fazer isto. São aqueles poderosos. Reparem que mesmo depois disto, e aqui eu tiro o meu chapéu e faço um elogio, o que não devia estar a fazer na pisadeira, não é que a pisadeira é para malhar, mas faço um elogio ao Bloco de Esquerda, porque eu admito que todos os partidos tenham tido esta informação e o Bloco de Esquerda foi o único que lá foi. E, portanto, eu critico muitas vezes o Bloco de Esquerda, mas aqui não tenho a menor das dúvidas que deve ser feito um elogio grande, porque não é fácil malhar a este nível de poder, cuidado. E, portanto, tiro o meu chapéu. Mas, de facto, assistimos a isto, porque como estes negócios têm que ter sempre, é inevitável, da própria natureza do negócio, a intervenção do Estado, deixou-se passar isto. Um defensor do Estado teria dito, olha, vocês têm que fazer esse esquema todo, não é? Só assim é que conseguem que a operação não... Ok, sim senhora, tudo bem. Olha, temos é que fazer aqui isto, tem que liquidar o imposto de selo. Isto era um governante que defendesse o Estado, defendesse a República. O que acontece é justamente o contrário. Percebem claramente o que está a passar. E pronto. E volto a dizer, quando no caso do contribuinte pequenino, ou da empresa média, está feita. E, portanto, isto tem que ser uma pisada gigante nos governantes, que são eles que não estão minimamente a defender o Estado, o país, o povo. E muito rapidamente, uma pissadita no Banco de Portugal que fez, mas esta é mais curiosa do que outra coisa, que fez um aviso à navegação sobre as bitcoins, que aquilo é perigoso, e eu vi o aviso e fiquei deliciado, porque estamos a falar do Banco de Portugal que não viu negócios arriscados que nos fizeram pagar 14 mil milhões de euros. E eu já fiz as contas, se tivéssemos investido 14 mil milhões de euros em bitcoins e não em buracos do Dr. Ricardo Salgado e mais já não lembro do nome do BPN, ajudem-me. Oliveira e Costa, mas companhia limitada, porque fala-se sempre nos mesmos, mas não fizeram isto sozinhos, e lá está, também tiveram na altura a assessoria dos governos. Portanto, eu acho curioso. É evidente que o Banco de Portugal tem que fazer esse alerta e é importante que se faça porque há muitas pessoas que estão em casa a estourar dinheiro, assim, coisas malucas, e depois é uma grande desgraça quando a coisa não corre bem e, portanto, deve ser feito com muita cautela. Mas, de facto, era tão bom que o Banco de Portugal tivesse tido o mesmo nível de previsão, de análise de risco, quando fechou os olhos ao que se passava no Banco Espírito Santo e que deixou o buraco agigantar-se a estas proporções megalómanas. Era tão bom. Só acordaram agora e é as bitcoins. É difícil que os portugueses criem um buraco de 14 mil milhões de euros em bitcoins. É muito difícil. Além de que, se puder acrescentar, quem é o governador do Banco de Portugal? Pois é, o Dr. Mário Centeno. Mário Centeno, não é? Agora imagina se ele não estaria muito tentado a fazer cativações ainda enquanto Ministro das Finanças e não como Governador do Banco de Portugal em bitcoins. Imagina Centeno. Cativações em bitcoins. Olha, Bitcoin. E falas numa coisa engraçada, porque ainda hoje se soube que as cativações, apesar de terem caído um bocadinho, mantiveram-se no ano passado, o que também é extraordinário. Mantiveram-se no ano passado, neste ano que estamos a falar, mas não há problema, porque deixa lá estar as cativações que vamos buscar aos burgueses do teletrabalho o dinheiro. Olha, eu para terminar vou dar uma pisada, posso-me vir a arrepender, porque é sempre muito mais difícil falar de um país que está do outro lado do mundo e que, enfim, está a controlar também o mundo inteiro, que é a China, que esta semana... achava que era o Zimbábue. Não.
Desta vez é a China. Pronto, é um bocadinho cansativo falar na China porque parece que há uma espécie de aura em que não vale a pena dizer nada porque eles vão continuar a fazer o que bem lhes apetecer. Esta semana, para além de não darem as informações aos especialistas que foram lá, toda a informação sobre o vírus, também saíram notícias a dizer que a China diz que eliminou a pobreza extrema. E o mais engraçado é que tu lês as notícias dos jornais ocidentais e usam a palavra claim, ou seja, alegam que. Portanto, nós nunca vamos perceber se isto de facto é verdade ou não, até porque o Banco Mundial já disse que provavelmente a pandemia vai fazer com que 150 milhões de pessoas vão acabar nessa condição. E portanto nós ficamos sempre aqui sem saber o que é. Aquilo é um país transformado numa grande notícia falsa, que era uma coisa que eu nunca esperei ver, mas de facto é um belíssimo exemplo. E gostava de um dia perceber realmente o que é que se passa ali, até porque, já para estender a minha pisada, posso cometer aqui uma gafe, mas vocês ajudam-me nisso, mas eu tenho visto alguns parlamentos um pouco pelo mundo inteiro a reconhecer que ali na China há uma espécie não, um genocídio a uma minoria étnica chinesa. Os Ahm, uigures. Exatamente. E eu não sei se o nosso já fez alguma coisa em relação a isso, já fez, eu não sei mesmo, estou a perguntar. Eu acho que não. Eu tenho visto muitos trabalhos sobre o tema, mas o tema não chega mais às pessoas. Mas aquilo eu vi um muito bom trabalho no Expresso, também acho que outros jornais já fizeram. Aquilo vale a pena ver, porque se nós achamos. Olha, lá está, nós andamos aqui a falar dos burgueses do teletrabalho e depois passam-se coisas que eu estava habituado a ver em filmes da Segunda Guerra Mundial. Portanto, aconselho vivamente às pessoas verem essas notícias e a lerem e a verem o que pudermos ver, mas de resto não podemos fazer grande coisa. Portanto, a China vai continuar nisto, a ter sucesso, não é? Dos poucos países que vai crescendo e crescendo e crescendo com a pandemia, e nós, olha, no nosso pequeno burgo, que não é assim tão pequeno que é a Europa, continuamos aqui virados uns contra os outros e a contar tostões e a fazer, enfim, parece que estamos a apanhar bonés ou comer gelados com a testa, que é um bocadinho triste. Enfim, mas querias Sabes que acrescentar alguma coisa, Helder? queria, porque, sabe, sim, são os uigures, há até em Xinjiang, que é uma província na China, há campos de reeducação, há pessoas que não Uhum. têm qualquer problema em chamar-lhes campos de concentração, porque é para lá que essa, apesar de tudo, é uma minoria face à maioria da população, é uma minoria muçulmana, e essas pessoas são hordas de pessoas a serem enviadas para esses campos para serem reeducados, que é uma coisa, é um conceito que para nós nos parece estranhíssimo, mas têm de jurar pela grandeza da China, têm de renunciar ao islamismo, e depois cometem-se atropelos absolutamente atrozes. E agora que está quase a fazer um mês que houve o golpe de Estado em Myanmar, o golpe militar, sabem que no Conselho de Segurança há 5 países com assento permanente, o Reino Unido, França, Estados Unidos, China e Rússia. E claro que a China se opôs a uma condenação do golpe de Estado em Myanmar. O que acontece em Myanmar? Acontece um genocídio e uma perseguição também a muçulmanos numa região do país, no caso os Rohingya. Portanto, é a China e o seu poder tentacular de conseguir até exportar modelos de exploração, também está-me a faltar a palavra, de genocídio. Pois, e depois, só para terminar, em relação a isto, a pandemia está a atrasar conhecimento que precisamos ter. Portanto, Sim, claro. e isto causa problemas em tudo, na sociedade, não é? Portanto, quanto mais tempo ficar por esclarecer de onde é que realmente começou a pandemia e de onde é que realmente veio o vírus e qual é o animal, o bicho, o que for, o extraterrestre, vamos continuar nisto e pronto, a China continua a sorrir. Enfim, fica feita a minha pisada. Fica. A tua e a do Heller. Eu não digo nada que eu não me meto nessa malta. Não, ficam vocês é que disseram. Eu, aliás, não sei se daqui a uma semana não Mas estou há aqui pouco, sozinho. Às vezes as mas olha pessoas. que há Às vezes pouco as pessoas. estava, Diz isto. há pouco falaste de EDP e olha que Pois, a China tem capital na EDP, meu menino, através da China Three Gorges. Pois podes eu sei. fazer uma errata.
Eu sei, uma errata, não faço erratas. Mas eu só digo uma coisa. Eu não Olha, acredito. diz, eu vou buscar o carregador, mas podes continuar a falar. Aqui está mesmo Posso, quase a fechar. Força, vá. posso. Mas vai buscar o carregador. É que vocês metem-se nestes assuntos e tu repara, o mais certo se pensarmos em termos geopolíticos, é a Ásia, mas particularmente a China, mas não é nisto tudo daqui a uns anos. Claro, A próxima grande volta será essa. Por isso é que é claro, melhor vocês, em vez de criticarem, vamos, habituem-se. reeduquem-se também, vai mais para o mandarim, e porque não há volta a dar. Então agora, depois disto, depois desta cena macaca em que estamos envolvidos, e em que vamos ficar completamente com uma mão atrás e outra à frente, é melhor que se habituem do que andarem a dizer mal. E visto como eles já conseguiram sorver ali Hong Kong e Macau. Macau já, enfim. E Macau Pois, era aquela coisa, é na boa. Mas qualquer dia é Taiwan e todos os outros que reclamam autonomia. com Vai ser certeza, bonito. com certeza. E depois a partir daí, em paragens mais longínquas, através da diplomacia económica e tudo isso, é um tirinho. Por isso é que eu digo, vocês não se metam com eles. Vamos é também Está, ter agora tempo. já está. Agora já está. Pronto, mas podes editar isto e dás uma Claro. pisada, sei lá, olha, pronto. Encriptar também, para não, para eles não chegar lá. Bom, só nos falta mandar as pessoas a um sítio antes que nos mandem a nós para um qualquer. Vamos lá. Muito bem. E, bem, incrível. Estávamos a falar da China, não é? Acabei de receber um e-mail do New York Times, Inside, não sei quê, Xi Jinping, pronto, o nome do país deles. E, enfim, já começa, não é? Daqui a bocado. O New York, exato. O New York Times tem grandes trabalhos em relação a Tem. justamente os uigures. Olha, e sobre Portugal também, entrevista a ministros. Sim. Olha, eu vou mandar as pessoas, eu queria mandar as pessoas, se algum de vocês já tiver, eu agora estou-me a esquecer, não, já sei. É muito rápido. Aqui estes três bonitos podcasters que vocês estão a ter, teve uma pequena participação na aplicação Clubhouse. Eu devo anunciar aqui que vou retirar-me dessa aplicação e, portanto, vou mandar as pessoas retirarem-se dessa aplicação. Até porque isto é um estudo que Zé Pedro Silva, peço desculpa estar aqui a expor o teu estudo, Zé Pedro, mas confio bastante nesses dados. Aquela aplicação retira um pouco da audiência. Portanto, malta, saiam lá dessa aplicação, ouçam este podcast. Se quiserem falar connosco, vamos para o Instagram, vamos para um Facebook, até podemos fazer um Zoom. Epá, ou então marcamos um telefonema e falamos. Saiam dessa aplicação. Vou mandar as pessoas sair dessa aplicação. E para a semana mando as pessoas sair de outro sítio, mas neste caso é só mesmo saiam, está bem? Eu vou sair, já eliminei. Não sei se vocês os dois já eliminaram, mas Epá, vou eliminar nesta altura. eu já retirei mesmo. Foi fixe, foi giro. Tivemos uma conversa gira a semana passada, mas pronto. Eu também eliminei, eu concordo. Eu eliminei. Mas eliminei, acho que aquilo é muito divertido, mas de facto, cada vez mais aparecem estas aplicações, estas experiências e tudo isso. Quando menos é mais, é a ideia de que menos é mais. E de facto as coisas dispersam-se, não há capacidade de absorver tudo, temos que nos concentrar nos meios tradicionais, na leitura, nas coisas mais lentas, mais slow. Ali é tal imediatismo, é a cena das 24 horas do Stories. E por isso é que eu também, enfim, apesar da diversão que lá tivemos, e depois eu fiz mais umas experiências, andei ali a ver aquelas coisas, só para testar, mas depois cheguei a essa conclusão. Cheguei à conclusão que dois tipos, numa garagem qualquer, no outro canto do mundo, inventam uma coisa e que absorvem completamente a nossa atenção de tudo. E acabamos por estar ali horas e horas. Enfim, sem nada que seja sólido. E por isso também acabei por retirar. Então manda já agora as pessoas a um sítio. Manda as pessoas a 3 sítios. É lá. Não há fome. É o que tu quiseres. Não há fome que não dê em fartura. É 2 podcasts, um novo e um já antigo. O primeiro podcast é o Ardina, é do André F. Dias. F. Dias. É um podcast diário de sátira do dia, pós-verdade, e é muito interessante porque é divertido. E então o que é que acontece? Isto hoje em dia cada vez mais se precisa de uma certa pastilha, mas em vez de ser daquelas pastilhas que estão os psiquiatras, estas são pastilhas que uma pessoa que não têm efeitos secundários, que uma pessoa pode tomá-las e a seguir e manobrar máquinas. Por exemplo, vocês reparam que a maior parte das coisas que vocês tomam para vestir as dores não podem conduzir máquinas depois. Esquece lá o Bobcat. Não há bulldozer hoje. Bobcat. Hoje não há retroescavadora. Não.
Mas de bebê não, vai, mas senta-te no sofá. E, portanto, isto são pastilhas que uma pessoa fica mais tranquila, diverte-se, gozamos com os nossos problemas, que é uma coisa que é altamente terapêutico. Hã? Adoro as tuas onomatopeias, adoro. Pronto, e portanto, Ardina faz parte deste bacanal de podcast onde está agora inserido também o dia de reflexão, mas pesquisando vão lá dar e está naquelas plataformas normais. E outra, que eu não sei muito bem qual é que é a plataforma onde está atualmente, mas é um podcast mais antigo, que é o Coffee Breaks, que é do nosso amigo Elber. E que neste momento está em que plataforma? Mixcloud. Estás a ver? Era isso, Mixcloud. Fogo. Mixcloud. Mas ainda hoje estiveste a gravar um episódio, não foi? É verdade. Pronto. 2 horas. 2 horas, portanto. Quase 2 horas. O Helder dá música às pessoas, mais do que aqui. Portanto... Muito melhor qualidade, porque tem mesmo instrumentos. Aqui o nosso instrumento é a nossa voz, que às vezes, olha. Pronto. É o que temos. Damos o que temos. Quem dá o que tem, a mais não é obrigado. Ora bem. E portanto, o Coffee Breaks, que está no Mixcloud e também se deve encontrar através do Google. E agora, E já acabou ou não? Não, eram 3. Então, isto é o televendas. Eram 3. Não, mas o terceiro não era mandar as pessoas a um sítio, era discutir por causa de uma coisa que o Helder disse. É só por causa, era essa a ideia, porque o Helder trouxe aqui à colação o Woody Allen, e vocês sabem que está na HBO o Allen versus Predator. Quem? Pharaoh. O Allen versus Predator, sim. Allen versus Pharaoh, Pharaoh versus Allen, já não sei. Mas, não vi, portanto... mas lá está, por isso é que eu só trazia isto para discutirmos durante estes 15 segundos, é que efetivamente, eu não sei, eu já vi o primeiro episódio, apesar de ter demorado cerca de 5 dias, porque adormecia cada vez que começava a ver aquilo, mas eu não sei se recomendo ver, porque de facto aquilo é uma resposta ao livro dele, e com imagens da família e tudo isso, portanto da família naqueles tempos, nos tempos de Connecticut e quando houve a acusação, mas onde se percebe claramente, na minha opinião, que há ali uma vingança tremenda pelas coisas que dizem e tudo isso. Enfim, ele no livro também acabou por ter que revelar coisas da vida privada, mas é uma guerra muitíssimo feia. E eu acho que passaram tantos anos, isto não tem nada a ver com o facto de atenuante de crimes que possam ter sido cometidos, mas há uma coisa que nós temos que ter, para mim, eu acho que é absolutamente certo, é que a justiça existe, falha com certeza, mas existe, e a pessoa tem que ter o direito a livrar-se de certas coisas, seja por passado o tempo, que é a prescrição, mas neste caso nem podemos falar de uma prescrição pura, porque efetivamente houve investigação policial e houve processos judiciais. Portanto, chegamos à conclusão que não podíamos estar a passar tanto tempo ainda nestas lutas, e o Woody Allen não se livra disto. O Woody Allen também tem culpas no cartório relativamente a certas escolhas que fez na vida, portanto não estou aqui a ilibá-lo, mas este aproveitamento da chamada cancel culture, não é? Penso que é o tal cancelamento que permite que a pessoa seja para todo sempre perseguido, tudo o que existiu a nível da justiça parece que não fez nada, e portanto o Allen vê-se novamente como há 20 anos, outra vez metido exatamente no mesmo... José Sócrates que o diga. Ora bem, e portanto eu acho que toda a gente vai ver, como é evidente, que há aquela curiosidade, sobretudo quem gosta do Allen. Claro, embora quem como ver um acidente. Mas quem gosta do Woody Allen, principalmente esses, não deviam ver, porque de facto aquilo não deve estar a agradá-lo de maneira nenhuma. Mas era este o ponto que eu queria chegar. A série demonstra isto, demonstra que neste momento, com esta perseguição que há através das redes sociais, desta circulação de informação, uma pessoa, eu volto a dizer, tendo ou não tendo responsabilidades, tendo ou não ocorrido aquilo que é alegado. Eu acho que já passou um tempo e houve investigação. Portanto, o Woody Allen, a mulher, Mia Farrow, em tempos, jurou vingança e disse-lhe que ia fazer qualquer coisa, que ele até no livro conta, que disse: o quê, vais-me... Não sei se era matar, mas era uma coisa do género. Ela disse: não, muito pior. E a verdade é que é pior. E, portanto, eu não posso alimentar algo que é puramente uma vingança. É assim, é bom cinema, sabes? É bom entretenimento e sangue vende sempre. Mas até ao dia em que depois isto acontece a ti, porque como entramos nesta questão do cancelamento, se tu entras se aceitas isto, um dia toca-te à porta. Sabe o que é Sim, bom cinema? Mas este caso é anterior a isso, percebes?
Agora é que percebo o que é que estás a dizer, mas este caso é bastante interior a essa coisa do cancelamento de que há hoje com muito mais força. Claro, mas Claro que surge agora, não é? Agora é que dá obviamente, jeito de... o que se disse foi que renasceu um caso que estava resolvido, para o bem e para o mal, Pois, renasceu com o Me Too. E agora continua e entramos na fase do tal processo de cancelamento dos boicotes, enfim. E desaparece a justiça. Aquela ideia da justiça desaparece, já não há justiça. pois. Agora é isto que resolve. Helder, Sabe o que é realmente bom cinema? São os filmes do Woody Allen. também é verdade. É vê-los enquanto se pode. Pois, Enquanto não são não sei se cancelados. ainda podes. Pois? Podes, Bom, desde que não saques. exato. Eu, por acaso, olha, era de cancelar a pirataria. Também Bom, acho. Bom, eu quero, então, olha, uma coisa que pode ser, que é pirateável, é o novo disco do Nick Cave. É uma sugestão às cegas, porque às cegas e de quase orelhas mocas, porque não ouvi ainda o disco, mas parece-me, e ele foi anunciado assim com alguma surpresa, ninguém sabia muito bem. E eu ando assim eu gosto muito de Nick Cave, e ando nos últimos 2 álbuns, portanto anteriores a este, ele tinha um tremendo, em 2016 ele lançou o Skeleton Tree, que foi um disco que eu considero sempre póstumo, porque é o primeiro disco que sai após a morte do filho. O filho morre atirando-se de um penhasco, alegadamente por estar alterado por causa do consumo de substâncias, e o miúdo era um adolescente e, portanto, é bastante dramático. O disco já estava bastante adiantado, portanto, não reflete necessariamente aquilo que ele estava a viver ao fazer esse luto mais imediato, porque o luto não acaba necessariamente, sobretudo este de quando se perde um filho, e o Zé Pedro, que é o único pai que aqui está, certamente terá alguma repulsa e algum problema em lidar com isto e com a hipótese, mais do que nós, porque nós não sabemos exatamente o que isso significa. Mas eu gostei muito desse disco, esse Skeleton Tree. Já não gostei tanto do disco que ele lança em 2019, que é o Ghost In. Esse sim é o primeiro disco que ele lança já depois de ter perdido o filho, portanto de uma ponta à outra. E este aqui tem alguma curiosidade, porque é Nick Cave, e Nick Cave teve várias fases. Todos os discos que nós escutaremos de Nick Cave a partir da morte do filho estarão marcados por essa circunstância dramática da vida dele, mas é também preciso, sei lá, e ele esforça-se por isso. Eu já vi um concerto dele no Primavera Sound no Porto, já depois dessa fase mais complicada da vida, que nunca termina a fase, mas enfim. E ele tem assim uma espécie de tenta encontrar alguma luz na comunicação com o público, seja em concerto, seja através dos discos e das conversas que tem com os fãs da música dele. E acho que isso é uma coisa boa. É um tipo muito completo, com uma cabeça maravilhosa, com letras incríveis, e que agora está, imagino eu, finalmente com um bom disco. Tenho lido algumas críticas, algumas apreciações ao disco de pessoas em quem confio, e portanto é isso, é o Carnage, Carnificina, o novo disco de Nick Cave and the Bad Seeds. E é assim que terminamos mais um dia de reflexão, com um pouco mais de luz do que nos outros dias. Assim esperamos para os próximos tempos. Obrigadinho, meus queridos paineleiros. Boa semana. Hoje somos em todas as plataformas, hoje são os podcasts, hoje são música, e vamos esperar que das próximas vezes possamos estar um bocadinho mais próximos, está bem? Até para a semana.